Alguns trades têm atraso de manipulação. Dentro do macro, está tudo bem? Sim, quando o preço está assim. Devem estar dentro do macro, certo? Esta é uma regra obrigatória. Nossas entradas devem sempre estar dentro do macro. Tudo bem, pessoal? Esta deformação de setup pode ocorrer fora do macro. Como você pode ver, o preço fez uma corrida de equidade de alta resistência aqui. Esperamos ver uma alta resistência em equidade. Fora do macro. Dentro do macro, esperamos ver uma corrida de equidade de baixa resistência. Então, alta resistência e baixa resistência. Vamos esclarecer mais em nossas próximas apresentações. Agora vou levá-lo para o interior. Vamos a uma nova teoria. Recuperado? Como usar um interruptor que falhou? Certo, a mesma lógica que compartilhei nesta apresentação. Vou mostrar para vocês. Vocês lembram dessa apresentação? Aqui discutimos como prever uma nova pedraria se formando na nova área. Desenhe a seção de preço com blocos de ordem antigos, ok. Então, se vocês não entenderam nada aqui, vou sugerir, ou se vocês perderam, sugiro fortemente que assistam primeiro. E depois veja o bloco recuperado. Então, ele reivindicou a palestra de quebra, certo? Se você não entender este conceito aqui, não entenda o conceito de interruptor recuperado. Lá. Neste conceito, vou mostrar como usar um interruptor falhado. Este conceito é igual ao de bloco de ordem recuperado. A única diferença é que desta vez, vamos analisar o atraso de preço com Stop Hunt. Então, quando eu estava falando sobre usar ordem recuperada, para prever novas P diárias, use o bloco. Naquela ocasião, não tínhamos uma regra como essa. O preço terá que ter uma parada de caça. Mas desta vez, estamos usando um interruptor antigo. Nossas regras exigem que tenhamos uma parada de caça. Tudo bem. Antes de escolhermos o antigo, antes de prever a nova PDI, usamos o quebra-cabeça. Então, como serão as formações? Temos aqui um modelo de venda do lado da célula, um market maker. Identificam algum interruptor aqui? Pessoal, conseguem ver antes que eu marque? Como podem ver, temos um alto mais alto aqui. Um novo pico mais alto. Então, essas velas de baixa aqui estão funcionando, trabalhando como nosso interruptor. Então, temos outro novo máximo. Então, esta vela de baixa aqui está funcionando como nosso interruptor. Então,
Vou marcar isso para você. Temos o nosso antigo reciclagem, antigo interruptor aqui, certo? Projetaremos a última vela de baixa antes do movimento para cima. A única diferença é: vamos ter que fazer uma parada de caça desta vez, ok? E como você pode ver, estamos apenas marcando as PTDs que tem a última vela de baixa que teve um movimento para cima. Testamos o stop hunt, como você pode ver. Temos a última vela de encerramento antes deste movimento de alta. E este movimento de alta esvaziou a liquidez de baixa aqui e depois desceu, certo? Não vamos marcar o bloco de ordem. A última vela de baixa sem stop hunt, ok? Não vamos marcar isso. Vamos marcar apenas esta PDI quando tentamos prever uma nova PDI. Mas quando usamos o breaker recuperado. Esta é a lógica. Usaremos o preço como um stop hunt. Então as regras são as mesmas que antes. Usaremos para ver a velocidade. Quando o preço atravessa o recapturado. A velha vela do breaker, a última vela da cidade. Esperaremos ver velocidade sem velocidade. Nenhum desses conceitos funciona, pessoal. Ok. E então, o que procuraremos aqui? Temos uma regra diferente perto do antigo interruptor, ok? Pessoal, esperaremos a formação de um novo interruptor, ok? Antes, em nosso bloco de ordem recuperado. Se lembram, eu disse que vamos procurar por uma lacuna de valor justo se formando, ok? Mais um novo interruptor, mas usando o antigo interruptor. O gap de fair value tem maior probabilidade. Usando um antigo interruptor, será. Vamos prever um novo interruptor. Desta vez, não esperamos ver uma área PDA se formando aqui, mas esperamos ver o preço usando a antiga área de PDI. Desculpe, o antigo quebra-gelo para obter suporte à liquidez da preço SPICE, formando um novo interruptor próximo ao antigo. E como você pode ver, de fato formou-se um interruptor aqui. Temos uma lei aqui, ok. Depois, o preço subiu. Pode comprar aqui. Ou você pode esperar para ver o preço formar um breakout. Okay? Este é um cenário de alta probabilidade. O preço formará um breaker, pessoal. Em uma nova leg de preço em um novo modelo de criador de mercado. Sempre haverá um breaker que você verá, ok. Temos uma lei aqui, uma nova lei inferior. Esta vela de perto está funcionando como um interruptor. E como você pode ver, esperamos que o preço se forme. Aqui temos uma lacuna de valor justo. Porque temos uma velha vela de fechamento de baixa. Antiga ordem de venda antes de uma alta. E como eu disse a vocês, quando temos isso, esperamos formar. Esperamos a formação de um novo fair value aqui. Temos uma nova faixa de valor formando aqui. Podemos usá-lo para comprar. Também temos outra confirmação de que preços de quebra aqui. Estamos apenas nos concentrando na perna de preço. Isso fez com que as regras de stop hunt voltassem a se aplicar. Ao usar o quebra-cabeça recuperado, não estamos usando uma vela de baixa, sem parada de caça. Ao usar um bloco de ordem recuperado, usamos a vela de fechamento sem stop hunt. De modelo de venda de market maker para modelo de compra de market maker. Última vela de baixa antes de uma parada de caça. Ok. Então este é o nosso modelo de venda de market maker. E nós esperamos ver novas PDAs. Formando perto do antigo interruptor. E para isso, o que vamos usar? Última vela de baixa antes da parada. Então, temos a última vela de encerramento antes de uma parada. Última vela de baixa antes de uma parada aqui. Nenhuma caça a parar, nenhuma parada. Essas velas são blocos de ordem, não quebra-rede recuperados. Aumentaremos o tempo. Vamos. Esperamos ver o preço formando uma lacuna de valor justo próximo a este antigo bloco de ordem recuperado. De modelo de compra do market maker para modelo de venda do market maker. Última vela de perto antes de uma parada. Então este aqui. Vou mostrar a vocês um exemplo de modelo de venda do market maker. Para prever um modelo de compra do market maker, ok. Mas ao prever um mercado, você deve considerar o preço de fechamento da vela anterior. Vamos analisar a última vela de alta antes de uma parada de caça. Vou mostrar a formação no gráfico real. Isso fará mais sentido. Procuraremos resistências antigas para o suporte de casos de trabalho. Estamos procurando por compras, certo? Então, esses são os antigos níveis de resistência que o preço usava. Obter resistência para a nossa liquidez de venda, certo? Este era o nosso antigo quebra-gelo. Como você pode ver, o preço subiu novamente. Retestamos o interruptor e depois descemos.
Aqui, usaremos o mesmo nível, ok. Que anteriormente forneceu resistência ao preço. Agora usaremos o mesmo nível. Esperar ver suporte no preço. Quando o preço sobe acima da última vela de fechamento, do lado das células da curva, deve mostrar sinais de velocidade e volatilidade, ok. Então, quando o preço fecha o corpo da vela, acima da última vela de fechamento do quebra-gelo recuperado, queremos ver velocidade, pois o preço pode formar uma nova PDI aqui. Mas não estamos olhando para isso. Estamos analisando o preço usando este nível. Esta última barra antes de uma parada de caça. Para obter suporte e considerar a liquidez como um nível de suporte. Procuraremos um novo quebra-cama para formar, próximo aos antigos quebradores, assim como usamos o bloco de ordem reciclado, para procurar novas PDRs como você espera vê-las? E onde você espera ver um breaker se formando? Certo, essa é uma pergunta muito importante. Isso está sendo respondido aqui. Próximo aos antigos quebradores. Você espera ver os novos quebradores se formando. Isso é o único que o preço faz. Você não sabia disso até agora, por isso nunca viu. Agora veja seu gráfico. Vê na antiga quebra. Próximo aos antigos quebradores. O preço formou-se em um novo interruptor. Vamos analisar a formação no gráfico real. Temos uma formação de quebra aqui. Temos um novo alto mais alto, preço mais alto subiu. Abaixo está a nossa última vela de baixa antes deles. Antes de um movimento para cima com uma caça a paradas, certo? Vamos marcar essa última fita de velas. E quando o preço se aproxima disso, esperamos ver o preço acelerar para cima, fechando o corpo de uma vela acima. Então, retestando este interruptor para formar um novo interruptor, ou para obter suporte onde há liquidez. Este é o nosso antigo quebra-gelo. Agora, usaremos como um interruptor recuperado. Por que não estamos usando essa vela de baixa aqui? Porque essa vela de baixa não tem stop hunt. Este aqui é um bloco de ordem recuperado. Este ano é um bloco de quebra recuperado quando? Quando usamos um bloco de ordem recuperado, esperamos a formação de um novo gap de fair value. Quando usamos um antigo bloco de interruptor, esperamos ver um novo breaker sendo formado, ok. Espero que tenha ficado claro. Agora, observemos essa formação de perto. Temos este antigo bloco de ordens. E como você pode ver, o preço subiu. Como esperamos, o preço formou uma nova área PD aqui. Nova faixa Valleys. Além disso, simultaneamente, o preço usou este gap de Fair Valley para obter suporte. A nossa lógica partiu desse último escândalo. Este bloco de ordem recuperado. Isso deveria projetar uma nova PDI, e o fez. Agora, o quê? Como usaremos este antigo interruptor? Podemos usar este antigo interruptor para formar. Esperamos ver um novo quebra-gelo se formando. Ou podemos usar este parar para obter suporte à liquidez de baixa. Esperar que o preço encontre suporte em uma liquidez específica. O que você vê nesta vela? O preço fechou o corpo da vela mais alta, com esta vela fechando em alta, acima desta última vela de baixa. Antes dessa busca por topo e dessa vela. Assim que o preço fechar esta vela aqui, esperamos ver a próxima vela descendo. Entrando dentro do antigo interruptor, esta é a lógica que estamos usando. Não estamos usando lógica de vela aqui, ok? Ou este antigo bloqueio de ordem, mas estamos usando este antigo interruptor para analisar o preço, usando-o como suporte. Espero que fique claro, pessoal. E como podem ver, o preço tem suporte aqui. Continue com a tendência de alta. Onde colocará seu stop loss aqui? Coloque seu stop loss direito abaixo deste antigo interruptor, ok? Nesta semana, aqui vocês estão vendo, pessoal. Aqui é onde seu stop loss ficará. Aqui novamente, usamos stop loss muito estreito. E estamos alvejando este swing alto, a liquidez mais próxima. Ou suponha que se puder identificar uma estrada equivalente em relação ao campo, faixa de velas, ou algo assim será o alvo. Então, onde quer que esteja, você está obtendo stop loss aqui embaixo. Preço usando interruptor recuperado para obter suporte, ok. Resistência antiga se transformou em suporte. Se você olhar bem, você verá os preços reequilibrando imediatamente. Do britador reciclado, aqui mesmo, o preço está reequilibrando imediatamente. Depois de fechar o corpo de uma vela, ambas as partes, a última vez. Fechar a vela antes do movimento de alta com stop hunt. Do reciclador. Assim que fechou o corpo da vela, uma bola. Então, precisa ser rápido em apertar o botão aqui. Assim que o preço começa a descer, ok.
Retestando este breaker, você precisa pressionar o botão aqui. Se você estiver atrasado em pressionar o botão aqui, você vai perder a oportunidade. É isso. Não há chance de entrada aqui. Além disso, há o vale do vazio. Este gap de valor não é uma garantia, ok? Não posso garantir 100% que este método funcionará. O gap de valor vai se formar, mas o que estou te dando é uma confirmação de alta probabilidade. O preço repetirá este cenário. Este gap de valor pode se formar aqui ou não, mas isso se repetirá. Então, você precisa ser rápido para fazer isso. Muitas leituras de gravação, muitos testes de volta. Com este conceito, execute aqui. Se você não fizer muitos testes de volta, ou leitura de gravação ou demonstração, confie em mim, você verá depois. Mas você verá isso no retrospecto. Mas no gráfico real, você não o verá. Vou mostrar outro exemplo para vocês. Com o interruptor recuperado, desta vez, veremos. Vamos ver uma ação de preço instável. E como você pode ver, é muito fácil traçar pessoas. Os antigos interruptores podem ser facilmente traçados. A lógica é simples, ok. Temos um novo máximo aqui. Temos o último preço da vela de fechamento, usando-o como um... o interruptor. Este é o nosso interruptor antigo. Usaremos isso para prever um novo interruptor. Temos outro interruptor aqui. Sim, veja aqui. Temos um swing alto aqui, ok. Histórias. Esqueci de marcar essas velas como velas bullish. Então, essas são velas de alta. Temos um swing alto aqui. Temos um preço relativamente alto, ok. Limpei a liquidez de Bicel aqui. Então, esta vela de baixa se torna nosso interruptor. Temos outro interruptor aqui. Vamos marcar isso. Este é o nosso break card que estamos marcando. Então, este é o nosso breaker. Também temos um bloco de ordem recuperado que usaremos para prever novas PDAs em nosso gráfico. Viram como eu coloquei? Tudo. E agora tudo está se unindo em nossa negociação. Certo, eu ensinei a vocês o verdadeiro interruptor. Como eu quebro as formas, agora sabemos como quebramos nossas formas. Quantos tipos de formação existem? Agora estamos falando sobre o modelo de compra do fabricante de mercado. Quando esperamos ver uma nova PDI se formando? Quando esperamos ver um novo quebra-gelo se formando? Como o preço usará um antigo quebra-gelo para obter suporte? Tudo certo. Então, como você pode ver, queremos ver nossa regra em ação. Queremos ver quando o preço está subindo. Quando o preço está perto do último toque, antes de um movimento para cima com uma parada de caça. Queremos ver velocidade no preço. E temos velocidade aqui? Sim, esta vela subiu. Próximo ao corpo da vela, acima desta última vela de baixa. Antes deste movimento com stop hunt. Estamos apenas nos concentrando na parte de preço. Isso tem um stop hunt. Ok, pessoal, estou lembrando novamente. E como você pode ver, este gap de fair value se transformou em nosso gap de fuga. Ok. Porque este é menor e este é o comércio. Este é feriado. Então, quando o preço forma um gap de fair value dentro do interruptor, ok. Dentro do antigo quebra-cabeça que estamos usando como reclamado quebra-gelo na nova ação de preço, haverá vales justos que se formarão aqui. As férias serão de baixa probabilidade e funcionará como uma brecha de fuga, ok? É assim que desenho uma brecha de fuga. É por isso que eu vi o preço, não respeitando o gap de valor, ok? Por causa da lógica aqui. Agora podemos ver que o preço formou outro interruptor aqui. Temos uma nova e mais baixa lei. Então esta vela de perto se torna nosso quebra-gelo aqui, certo? Isto é uma complexa ação de preço, pessoal. Então, na nossa apresentação anterior, eu mostrei a vocês uma apresentação simples, uma ação de preço fácil. Mas aqui está o que o preço frequentemente repete. Temos aqui um interruptor de ordem recuperado. Agora, esperamos ver um novo quebra-gelo se formando aqui. Além disso, preço para obter suporte deste antigo. Recuperado quebra-cabeça, e como podem ver, temos uma nova lei inferior. Esses candelabros de perto estão funcionando como um interruptor. Você pode executar aqui com stop loss abaixo. Ou você pode executar naquela vela. Como você pode ver nesta vela. Preço retestando este breaker. Eu já ensinei a vocês a tomar entradas aqui, certo? Estamos vendo um reequilíbrio imediato aqui. Os preços estão fazendo isso. E também temos uma lacuna de valor justo aqui. Gabinete pequeno e barato. Uma pequena separação aqui mesmo, certo? Então, o preço descerá, atingindo este gap de valor justo. Se você está perdendo a entrada aqui, então execute aqui. E espera-se que o preço suba.
uma vez que o preço está subindo. Coloque seu stop loss abaixo aqui, abaixo da última vela de baixa. Antes desse movimento para cima, paramos, porque se o preço está caindo e descendo abaixo disso, isso significa que o preço já atingiu a área Premium PDI. Agora quer ir para baixo. Nós não queremos ver retraçamento inferior, pessoal. Queremos ver o preço mantendo essa tendência, recebendo suporte deste quebra-gelo. E é isso. Queremos ver o preço formando um novo suporte. Próximo ao antigo quebra-gelo, é o que o preço pode fazer. O preço também pode fazer isso, sem formar um suporte. Na verdade, use este antigo. Recuperar o cartão de apoio, em direção à liquidez de baixa. Sim, Jay, compradores antigos mais novos, ok. Então esta é a lógica que estamos usando, apenas meia BC. Se tudo está claro na nossa última apresentação, passaremos para a próxima apresentação. Tudo está claro? O que compartilhei aqui no Reclaimed Baker. Agora, até agora, eu mostrei como fazer entradas de curto prazo, alcançando do OR máximo 4R, ok. Para que cada modelo que compartilhei com vocês, antes disso, esse modelo gerará pelo menos 2R de negociação. O máximo que você está segurando são 4R. Vou mostrar também como prever seu alvo usando a desvio padrão. Isso será abordado mais tarde na nossa palestra, mas dessa vez, vou ensinar a manter operações usando a lei. Intervalo de tempo maior, ok. Vamos executar uma operação em um frame de tempo menor, mas manteremos as negociações de acordo com a pedreira de maior tempo. Quando os preços fornecem liquidez em uma tendência agressivamente unilateral, lado de compra ou venda em frame de tempo maior, esperamos ver a formação de preços, níveis de liquidez a curto prazo, depois de atingir um nível de tempo inferior no intervalo de tempo mais baixo. E é aí que nossa estratégia funcionará melhor. Sei que é um pouco confuso, porque estamos juntando muitas coisas aqui. Mas quando te mostrar o gráfico, formação, tudo como antes fará sentido para você. Nesta estratégia, usaremos prazos mais longos, para o preço obter suporte, tanto longo quanto curto. Buscaremos o preço para obter o nosso resistência do tempo mais alto do PDAR. A probabilidade mais alta. O interruptor de alta probabilidade se formará intervalo de tempo inferior interno, tempo maior em PDR, até o nível de entrada, na negociação ideal. Então, quando vamos manter negociações em frame de tempo maior, vamos procurar executar no nível de tempo maior, desculpe, no frame de tempo inferior, no nível OT. Ok, pessoal. Vai se tornar. Ficará mais claro quando, assim que eu mostrar a formação por escrito. Fica um pouco confuso, mas quando você vê o gráfico real, faz muito mais sentido. Viu a formação? O que vamos analisar vai ser no frame de tempo maior. Aqui procuraremos por 3 tipos de formação. Em frame de tempo maior, ok. Então, como eu disse, quando o preço está em tendência, esta estratégia só é aplicável quando o preço está em tendência, ok, pessoal. Então, como saberá o preço? Em tendência quando o preço gera consecutivos, vela de baixa ou alta em sequência. E o preço está deixando um gap de valor justo assim.
Essa formação está acontecendo em um frame de tempo maior. Pessoal, Vou mostrar a vocês no gráfico de menor tempo. E você verá como esperamos ver. Como um rompedor de PDA se formando aqui dentro. E este nível exatamente virá na OT. Este é o gap de Fairley. Esta é a primeira formação. Segunda formação. O que estaremos observando no gráfico de maior tempo é a abreviação de Implied Fair Value Gap. Então, o que é o implícito de um valor justo? É uma brecha de Fair Value escondida. Ok, pessoal. Quando temos uma vela aqui e ao lado. Temos duas velas, uma ao lado da outra. Temos duas velas. As semanas estão se cruzando. Ok. Quando o preço faz isso, essas semanas medirão as semanas e marcará o nível 0,5. A invasão subsequente das duas semanas. E este será o nosso gap de Fair Value implícito. A terceira formação será com o balanço de volume. Então isso... A seção de preço que estou mostrando aqui é formando em frames de tempo mais altos, uma vez que o preço retesteia o nível. Ou subindo novamente dentro deste intervalo implícito de Fair Value. Ou este gap de Fair Value, ou este vazio de liquidez. Vamos descer para um frame de tempo menor e procuraremos uma configuração. Há regras quando os preços sobem novamente. Também terá que gerar baixas relativas iguais, para que a configuração se torne uma configuração de alta probabilidade. Agora, então, vamos procurar a formação em time frames menores. Aqui, como você pode ver, temos a mesma ação de preço. Repetindo no gráfico de 3 e 1 minuto, com muitas mais velas no horário de 4 horas. Na quarta-feira, veremos as últimas velas. Confirmamos que o preço está em tendência. Como sabemos que o preço está em tendência, os preços apresentam algumas quedas consecutivas. Velas em sequência, com o gap de Fair Value, com o vazio implícito de Fair Value, com desequilíbrio de volume não atendido. Então, uma pergunta pode ser feita para você. Por que não estou mostrando um bloqueio de ordem aqui? Ou suponha outros predadores aqui? Porque outras PDRs não são de alta probabilidade. Ao ver essas PDs, o que estou compartilhando aqui é minha experiência, o que a experiência mostra, os padrões que me renderam lucro. Então você não precisa conhecer toda a formação, mas informação que de fato te fará lucrar. Então temos nosso gap de Fair Value, desvio de valor justo implícito e desequilíbrio de volume de bola. Ok, então, este preço, a ação está acontecendo nos gráficos de 3 minutos e 1 minuto. Agora, o que faremos é, marcaremos o PDRA do período de tempo maior. Aguardaremos que o preço atinja. Dentro deste período de tempo mais alto, então procuraremos por um breakout. Então, suponha de onde o preço será rejeitado, certo? De onde o preço recuará e atingirá isso. Essas áreas não preenchidas de PTR. Esperamos ver o preço atingindo um período de tempo mais baixo. Desconto em pedaço. Então, qual seria o período de tempo mais baixo? Vamos voltar ao início, onde compartilhei a quinta regra. Qual é o alvo? Precisamos ter um vazio, faixa de desvio. Teremos que ter um BPR não preenchido, ou seja, baixos relativos. Preencha a lacuna de abertura de semana ou de dia. E é isso que torna nossa configuração de alta probabilidade. Alta probabilidade. O alvo aumenta a probabilidade de nosso setup. Então, suponha que tenhamos um vazio de preços aqui, ou uma nova brecha de abertura não preenchida. Preço relativamente baixo o esvaziou. Agora, esperamos ver o preço subindo. Ok. Então, quando o preço está fazendo isso, está entrando neste equilíbrio de volume, isso implica em uma válvula de segurança. Justo aqui. O que estava em campo, ok. E ao mesmo tempo que o preço subia, também está gerando baixas relativamente iguais. Isto é a mesma coisa. Queremos ver em frame de tempo mais baixo, se o preço não gerar isso. Esses baixos relativos quando o preço está subindo e alcançando o período de tempo mais alto. Isto não é um setup de alta qualidade. Confie em mim, não é o que sugiro. Evite a configuração. E aqui está a nossa pedreira de maior prazo, no frame de tempo inferior, como vocês sabem. O PDA de tempo maior será muito mais. Vai ocupar muito mais espaço. Em frame de tempo menor ou maior, esses pedaços podem parecer menores. Mas em frame de tempo menor, este PDA vai ficar muito maior. É por isso que eu o coloquei. Outra regra aqui. Buscaremos o preço recusar-se da OT. 11. Nível de entrada de trade ideal. Veja a última regra. Nossa quebra de alta probabilidade se formará. PDA no frame de tempo inferior dentro do maior. Nível óptimo de entrada de negociação. À medida que o nosso PDI de maior prazo ocupa mais espaço, no frame de tempo inferior, é confuso para nós.
para selecionar exatamente de onde o preço será rejeitado. Certo, então, para mais confirmação. Adicione a OTT deste swing alto a este baixo. O nível de OT virá por aqui. Se você medir os níveis 0,62 e 0,79, esses são os níveis de OT, e ele chegará bem aqui. Preço OTE. E vocês veem um breaker se formando aqui? Sim, um quebra-cabeça está aqui. Podemos procurar todas as entradas. Todos os pais que mostrei a vocês antes. Os 7 quebradores de alta probabilidade. As formações de Reaper. Podemos procurar entradas com o breaker aqui, ok. Podemos também procurar entradas com outras formações que mostrei. Mostrei a vocês aqui quando o preço atinge o OT. Isto é uma sopa de tartarugas. Essas palestras estão chegando especificamente. Sopa de tartaruga. Sopa de tartarugas. Vou ensinar a vocês como tomar entradas exatamente na parte de cima. Aqui no topo. Mas para isso, você precisa seguir algumas regras. Você precisará aprender a como ver o breaker primeiro, ok? Como ver a inversão primeiro. E então virá a sopa de tartarugas, porque este é o avanço. Avanço é gás, certo? A sopa de tartaruga é o nível avançado de entrada. Vou ensinar vocês, e para mim pessoalmente tomar entradas com tartarugas. Levou 2 anos, então comecei a fazer entradas com sopa de tartaruga em 2022. A partir daí, aprendi a fazer sopa de tartaruga. E até agora, acredito que sim. E consegui identificar uma configuração de alta probabilidade. Com a torta de tartaruga. Isso é o que vou compartilhar nos próximos dias, ok? Temos o nosso interruptor aqui. Não temos mais nada, desculpe. Temos uma pedreira aqui, na segunda perna, ok. Ou para uma interrupção. Podemos fazer uma entrada antecipada a partir deste interruptor. Pessoal, temos certo? Um Reaper aqui dentro do Reaper. Temos uma inversão com atraso e preço reduzido. Então, o que esperamos que o preço faça a seguir? Vamos traçar este gap de Fair Valley. Agora, é uma inversão de furo de vale. Plus, o preço confirmou que quer ir para baixo. Continue com a tendência de baixa a partir desta inversão, ao fechar o corpo da vela abaixo, aqui. Então, este é o tipo de formação que você deve esperar. Quer ver o próximo? Preço preenchendo este gap de Fair Valley e caindo. Então, você pode... Coloque outros tipos de formação que mostrei aqui. Mostrei nas slides anteriores, certo? E você pode repetir a mesma lógica aqui. Quando os preços operam no intervalo de tempo maior. Aqui. Outra coisa é que o preço também pode subir, ok? No frame de tempo mais alto. Então precisamos deixar espaço. Quando você está negociando assim, ok. Se o preço gerar uma inversão assim, então você só pode gerenciar seu stop loss de forma muito estreita. Coloque seu stop loss aqui. Mas se não houver lacuna de valor justo aqui, então, onde colocará seu stop loss? Mesmo aqui, ou se você for paciente o suficiente. E você observou o preço fechando, corpo de vela abaixo do interruptor. Você pode executar na vela aqui mesmo, o que imediatamente reequilibrou-se neste ponto de ruptura, com stop loss acima disso. Ainda temos nosso hiato. Alvo de alta probabilidade intacto à direita. O preço não ultrapassou esses baixos reais. Então, podemos alvo isso sozinho. Esta formação sozinha ouvirá, gerará 2R. E se você mantiver por mais tempo, alcançando um nível de tempo maior que este, essas negociações sozinhas te darão pelo menos 5. O que eu estava obtendo era algo como 1 a 8. Mas estes são muito raros, ok? Estes eventos são muito raros no período de tempo maior. Porque compartilhei uma formação muito específica, pessoal. Enfield Fair Valley Gap. Implícito de uma lacuna de valor e volume em equilíbrio. Cada um desses está em campo mais. Há regras mais. O preço precisa estar em tendência e atingir um ponto. O preço precisa atingir o RTE. O preço precisará gerar baixas relativamente bem. Então, algumas regras aqui, se tudo estiver alinhado. E você pode ver o setup se formando em frame de tempo menor. Não hesite em pegá-lo aqui. Aqui dentro, procuraremos por 7 tipos de Fair Value. 7 tipos de quebra-cabeça que mostrei formando para vocês. Aqui, ok. Isto pode formar-se aqui. Podemos ter PDAs dentro do Reaper. Podemos ter uma inversão no preço premium. Peguei o breaker ou podemos ter um vale justo. Abriu na perna de desconto do quebra-cabeça. Qualquer formação pode se formar aqui. Isto não é uma formação específica que o interruptor não formará. Não é assim. Qualquer tipo de 7-7 que mostrei a vocês.
O quebra-gelo de alta probabilidade se formará aqui. E quando o preço ativa este interruptor, ou ao atingir este OTE, nosso tempo coincidirá, ok? O preço também atingirá este nível O, mais este inverso. Preço ativará este interruptor, dentro de períodos macro. Espero que tudo esteja claro aqui. Deixe-me saber no chat. Se tiverem alguma dúvida para esclarecer, digam. Quando o breaker está em tendência, agora, avançaremos para a próxima apresentação. Qual é a distorção de tempo com um interruptor? Compreendendo a alta resistência em ações e baixa resistência de equidade. Além disso, este conceito ajuda a evitar corridas de equidade de alta resistência. O algoritmo se refere primeiramente ao tempo. Não apenas um simples salto de preço. Estamos analisando o tempo antes de analisar. Procurando qualquer tipo de configuração, certo? Antes de procurarmos uma formação de Estamos analisando o tempo. Nosso tempo precisa coincidir com o breaker, ok? Compartilhei com vocês o macro de manipulação. É quando o preço fará uma mudança na estrutura de mercado. Depois, compartilho com vocês todos os macros que são como tendências podem... Isso continuará a tendência. Tudo está no início das palestras. Então, se voltar e ouvir, verá. Você verá, tudo bem. Então, nos concentramos em macros internos, pois isso, ao expandir, o preço fornece liquidez. Retire a resistência externa baixa. Preço normalmente fornecerá liquidez. Com alta resistência, o preço fica instável, ok? Nesse momento, esperamos que o preço fique instável. Fora do macro, o preço fará consolidação. Buscar e destruir manipulação. Não. Simplesmente se eu for direto. O macro é uma corrida de ações de baixa resistência. Isso significa alta probabilidade. Renda variável com alta resistência fora do macro. Isso significa baixa probabilidade. Evitaremos tudo, então. Isso está fora dos períodos de tempo que compartilhei. Tudo bem. Se quiser ser mais cauteloso, você pode usar os períodos de tempo que eu pessoalmente uso. E eu os chamo de macros de alta qualidade da Hydra. Ok. Esses macros são de alta qualidade, mas você pode. Depende de você quais macros você usa. Compartilhei todos os macros de alta qualidade. E esses são os macros que você pode usar. Então, o que você vê aqui? Aqui temos uma corrida de equidade de baixa resistência. Os preços não são irregulares aqui. Basta pensar assim. Tá bom, pessoal. Não precisa usar lógica complexa para identificar alto ou corrida de equidade de alta ou baixa resistência. Quando o preço não é instável e está entregando de um lado. É quando a resistência é baixa, ok. Quando o preço fica salgado, como aqui. Olha isso, sabemos. Sabemos que o preço vai superar o swing high. Mas está desobstruindo direto, como aqui. Este movimento de preço foi linear. Mas aqui, como você pode ver, este movimento não é linear. Mas é uma ação de preço irregular, certo? O preço também gerou um rompimento aqui, mas nunca ativou este interruptor. Continuou mais alto. E limpou as compras e liquidez aqui. Então não se preocupe. Este tipo de ação de preço que você vê aqui. Formas normalmente externas aos nossos macroscópios. Então, a baixa resistência de equidade, o movimento está acontecendo dentro do nosso macro. Corrida de equidade de alta resistência que você vê aqui está acontecendo fora do macro. Vá ver seu gráfico ES agora mesmo. Você verá o mesmo acontecendo. Os macros que compartilhei no período de tempo. Na maioria das vezes, não garanto isso. Cada vez. Mas se você só analisar o gráfico de hoje,
você descobrirá que a maioria das vezes o preço fez uma corrida de equidade de baixa Dentro do resistência. macro, Fora do macro, na maioria das vezes, o preço estava fazendo uma corrida de equidade de alta resistência, ou consolidação, manipulação ou busca e destruição. Então, dentro do macro, esperamos ver uma subida de ações com baixa resistência. Fora do macro, esperamos ver corridas de ações de alta resistência. Assim que o preço voltar para dentro, o macro a usará. Esperamos ver uma baixa resistência na corrida. Então, espero este conceito de alta resistência. Espero que a ideia de ações de baixa resistência porque é seja muito compreensível para vocês. Estamos à procura de preço para se tornar. Fornecer liquidez com rapidez. E quando acontece, quando está acontecendo? Dentro e fora da nossa macro. Estamos evitando qualquer tipo de negociação ou prevendo o que vai acontecer. Todas as nossas análises devem ser dentro do nosso macro, e isso está acontecendo aqui. Os exemplos que mostrei a vocês, certo? Se você voltar e analisar os exemplos, você verá que a corrida de equidade de alta resistência é, quando a alta resistência de equidade ocorre, o preço está gerando metas para nós, certo? Baixos relativos iguais. É quando são gerados os baixos iguais relativos, ok? E dentro de nossa macro período, quando os preços atingem a hiperlipidemia, suponha que haja um desvio de valor, com interruptor ou faixa de valor de mercado em prêmio. A inversão ou o deslocador. Geralmente, o preço de um ativo está em desacordo com o seu valor real, atinge. Ou seja, essa ação de preço está se aquecendo dentro disso. Essa ação de preço está acontecendo dentro, níveis macro. Quando o preço entra no macro, esta é a ação de preço que esperamos. A ação de preço rápida com menos instabilidade, certo? Em comparação com essa instabilidade, os preços estão bem mais claros aqui. Então, está claro nesta apresentação? Tudo o que eu falei. Está claro agora? Entendem a resistência alta? A resistência baixa. A ação de preço que mostrei nos gráficos anteriores. Está claro, pessoal? Precisamos fechar a negociação, se não atingirmos o alvo antes da macro começar. Antes de macrovers, sim. Vou sugerir fortemente que vocês encerrem sua configuração. Se você já está em uma negociação, se o preço seguir a macro, se você já está em uma negociação, feche-a. Saindo do macro, você está. E você já está em uma negociação. Feche. Não há necessidade de segurar, porque temos muitos macros, certo? Estamos apenas procurando por 7 setups de alta prioridade. Estamos procurando que essas coisas se repitam no preço, e dentro de um dos macros. Você verá que este preço está repetindo. Nenhum dos conjuntos está muito limpo, e é aí que você executa. Então, a regra é que você precisa ter muita paciência, ok? O que você está dizendo, Dr. G? O tempo de entrada sempre está entre x50 e 100? Doutor, acho que você não ouviu quando falava sobre os macros. Vou sugerir que você ouça novamente as palestras. Já falei sobre isso antes. Agora vou levá-los para a próxima apresentação, implementando desvio padrão para projetar o alvo. Então, como funciona isso? Isso sozinho nos dará mais confirmação de que podemos manter nossas negociações. Então, suponha que tenhamos um alvo mais baixo, e também está alinhado com a desvio padrão. Então, podemos usá-lo para manter nossas negociações. A desvio padrão é usada para projetar movimento medido de uma distância de preço específica, ok. Qual perna de preço será medida? Vou compartilhar com vocês aqui também. A melhor forma de projetar preços é por meio da manipulação. Alegra o preço que fez a caça de parada. Vamos medir a perna e projetaremos para o futuro. E almejaremos esses níveis. Este é o 5º ajuste do nosso mentor. Para nossa projeção de desvio padrão, ok. Estou colocando aqui para que seja mais fácil para vocês. Usar o quê? Como usar a desvio padrão com o breaker? Temos o nosso breakout aqui, alto novo alto. Temos o nosso último castiçal de encerramento que está aqui funcionando como um interruptor. Aqui. Onde está o atraso de manipulação? Usaremos este atraso de manipulação para prever prédios.
Desculpe, para prever alvos usando desvio padrão. Esses macros podem ser usados para características? Tudo o que estou falando aqui. E o cookie pode ser usado em características, certo? Isso é apenas para características. Tudo o que estou compartilhando. Pode ser usado também em Forex e criptomoedas, mas é de alta probabilidade para ações. Especificamente, características. Temos nosso atraso de manipulação aqui. O que faremos é isso. Vamos medir este atraso de manipulação e projetar os preços. Este é o preço assim. Usaremos para projetar nosso alvo. E como faremos isso? Colocaremos a nossa fé de acordo com as configurações aqui, do alto para o baixo. E direcionaremos para negativos. Uma desviação padrão negativa, duas desviações padrão. Tá bom, pessoal, esses são os alvos dourados. Vou compartilhar mais alvos. Há alvos dourados. Vindo na próxima slide. Mas por enquanto saiba que uma desviação padrão negativa. Negativo a 2 desvios padrão é ideal. Ideal para mantermos as negociações. Assim que o preço descer abaixo de 1, aumente o interruptor e ative-o. Esperamos ver o preço continuando a tendência na próxima vela, certo? E como você pode ver, o preço continuou a tendência na vela seguinte. Precisa dar uma desviação padrão. Lá é onde faremos uma parcial ou, suponhamos, se você quiser entrar por este gap de Fair Valley, certo? Vocês veem um gap de vale aqui? O que está entrando no nosso Reaper, certo? Temos também um bloco de ordens aqui. Então, se você está entrando aqui, seu TP pode ser aqui e obterá mais de 3 jardas. Acho que, se você almeja aqui com uma desvio padrão, com um stop loss aqui, você obterá facilmente 4R. Certo. Negativo. Uma desviação padrão é nossa fruta pendurada na lei. Se o preço ativar o gatilho de break-even, o preço também atingirá um desvio padrão, com alta probabilidade. E este é o nosso fruto pendente da lei. Este é o nosso nível de alvo mais próximo. 2 desvios padrão, da manipulação de Draker. Também pode ser usado como um mercado. Também pode ser usada como zona de reversão de mercado. Negativo a 2 desvios padrão. Considero uma boa entrega. Normalmente, oferece a chance de ganhar 2 a 3R. Então, se você é ativo, se estiver executando a partir deste breaker, você vai obter mais de 2R, cerca de 3 a 4R. Então, na maioria das vezes, se estou segurando uma posição por mais tempo, imagina se tivesse entrado cedo daqui, estou segurando até 2 desvios padrão, porque é o ideal. Ideal para a reversão do preço, ok. Não estamos apenas usando a desvio padrão cegamente. Para gostar. Veja o preço sendo rejeitado em 1 desvio padrão negativo. Usaremos também outros pés d'água. Vou mostrar a vocês em breve. Em outro dia, ok. Ainda temos 3 ou 4 tópicos restantes da nossa aula de hoje. Vou compartilhar isso com vocês nos próximos dias. Ok. Espero que tudo esteja claro. Usando como usar a desvio padrão para projetar o alvo. Isso nos dá um pouco mais de confiança. Confirmação de preço. E isso podemos usar para projetar nosso alvo e ter confiança em nossa negociação. Implementando desvio padrão para projetar alvo. Níveis de reversão dourados. Às vezes, vê-se que o preço não está rejeitando o nível de 2000. A desvio padrão negativo 2, o que mostrei a vocês como o local ideal para a reversão. Mas isso não é 100% se o preço ainda está caindo. Continuando essa tendência. Tendência de baixa, temos outros 2 níveis. De onde você gostaria? Esperamos ver a reversão do preço. Então, quais são os 2 níveis? 6/5 desvios padrão e 6 desvios padrão. E como saberemos que o preço é O preço vai até lá para isso. Teremos que esperar pacientemente pelas minhas próximas palestras. Lá é onde vou mostrar a vocês como. Como prever isso. Como prever que o preço cairá. Até aqui.
a partir da manipulação do interruptor. Esses níveis são ideais para a reversão do preço. Se o preço não revertendo dá desvio padrão negativo para o padrão. Seu ideal de reversão. A zona deve estar alinhada com o tempo maior. Pedir a razão. Tempo maior de impedia é sempre maior do que o tempo de escala inferior. Então, essa zona de reversão tem lógica. 2 desvios padrão. Negativo 6,5 e 6 desvios padrão. Isto tem lógica e esta lógica será compartilhada em nossas próximas negociações. Próximas palestras, ok. Com muitos exemplos, assim como mostrei para vocês antes nas nossas formações de rompimento. Agora, Esta é a última aula antes de nos mudarmos. Vamos em direção à nossa última palestra, ok? Este é o nosso último tópico. Antes de avançarmos para o nosso próximo tópico, a importância de 20, 40 e 80 níveis de preço. Esses níveis, ok. Então, suponha que o preço esteja em 1920, 1914, 980. Esses níveis funcionarão como um forte suporte. Nível de resistência. Ok, pessoal. Esses níveis de preço são muito importantes. Então, suponha que se 20, o nível de 40 ou 80 está alinhado com o nosso trade de ruptura. Podemos usar esses níveis. Esses níveis de preço dão uma confiança extra. O que estou mostrando aqui é Não estamos usando esses níveis para fazer trades. Mas estamos usando esses níveis para ter confiança em nossas negociações. Ok, isso importa. E a saúde mental? Tive que fazer muitas coisas para descobrir essas coisas. E o que essas coisas me ajudaram é que ajudou muito a melhorar minha confiança mental, ok? Os preços. Formando um gap de vale justo, dentro do nível 20 ou inversão nos níveis 40 e 80. Isso também. Isso funciona como uma confirmação extra para mim. Então, o que são esses preços de ações? O preço das ações é muito sensível. Quando está fornecendo liquidez em níveis de 20, 40 e 80, você verá o preço usando esses níveis como suporte. Resistência. Então, como saberá que o preço usará um dos níveis específicos como suporte ou como resistência? Dependerá da configuração, certo? Suponha que a configuração seja uma configuração de urso. Então, aguardaremos para ver se o preço encontra resistência. Ok, desses níveis. Mas se esses setups forem setups de touro, então, usaremos esses níveis para obter suporte ao preço. Para a liquidez de compra. Podemos usar esses níveis como suporte e resistência para obter uma narrativa sobre o preço. Não estamos usando esses níveis para executar uma negociação. Em vez disso, estamos usando como uma narrativa. Por que o preço deve ir até lá, certo? Eu vejo um nível de 20, ok? Eu também vejo um breaker com um gap de valor justo. Muitas coisas estão alinhando, certo? Esses níveis funcionará como uma confirmação extra em nosso trajeto. Então, esta será a nossa última palestra de hoje. Primeiro dia do nosso quebra. Tudo bem, pessoal. Sinto que esta palestra já dura 4 horas. Então, pessoalmente, eu venho falando sobre isso desde então. É por isso que o coloquei de lado. 3 ou 4 tópicos para outra vez, porque acho que precisa de mais tempo. Certo, tudo juntando não está bom. Esta é a nossa formação de 4 velas. E o que vamos analisar este ano? Quando os preços estão dentro de uma baixa probabilidade em intervalo de tempo mais curto. Podemos usar a formação de 4 velas para esperar velocidade no preço. Agora, usaremos essa teoria para prever. Contar velas, certo? Esta é a única vez que conto velas. Para obter uma confirmação do preço que continuará a tendência de alta ou baixa. A teoria também pode ser aplicada em frames de tempo maiores. Decidir a favor ou contra, certo? Eu pessoalmente uso essa teoria em frame de tempo mais baixo. Você pode usá-lo em time frame mais alto para obter uma narrativa ou decidir seu viés. Vamos ter uma palestra separada sobre como decidir o nosso futuro. Treinamento em nossos próximos dias de palestra. E que vocês veem aqui? O que vocês veem aqui? Temos uma formação de fair value aqui, certo? Ao lado do bloco de ordens. Isto é, ao lado do bloco de mitigação. Isto não é um rompimento. Por quê? Porque o preço não fez stop hunt aqui, certo? Então qual a lógica da formação de 4 velas? A formação de 4 velas é como
Prevemos que o preço expandirá no quarto castiçal. Quando o preço atinge a área de alta probabilidade de PD, ele tende a atingir Temos um gap novo de valor pico. justo aqui, certo? Vou levar vocês um pouco atrás. Temos uma lacuna de fair value aqui. Então, quando o preço atinge a faixa de valor, vai começar a contar a vela. O preço atingiu o intervalo justo na primeira vela. Esta é a primeira vela. Esta é a segunda vela. Na terceira e quarta vela. Esperamos expansão, ok. Primeira e segunda vela podem ficar dentro. Abriu o buraco de fair value. Mas se o preço não se recusar a partir daqui, esperamos que o preço rejeite com rapidez. A terceira e quarta vela. A mesma lógica. Pode ser usado também ao negociar com breaker, ok. Suponha que os preços estejam aqui. Suponha que este é um rompimento e o preço parou. E aqui temos um gap de fair value, que é uma configuração de alta probabilidade. Então, faremos isso quando o preço atingir o topo. Abriu vela. Dentro do breaker, começaremos a contar a vela. A primeira vela, esperamos que fique dentro do breaker. Segunda vela, se ainda não vimos a expansão em direção a nós, a liquidez continuará contando a vela. A terceira e a quarta velas é quando esperamos ver preço volátil ou velocidade, ou continuando a tendência em direção à liquidez de saída. Dicas assim que o preço atingir. Preço está dentro da área de alta prioridade. Começaremos a contar a vela. Esperamos ver o preço saltar, atingindo velocidade ou rompendo a pedar. Na quarta vela, ok. Então, a terceira ou a quarta vela. Esperamos que o preço não aumente. Quinta vela, não a contamos, ok? Somente contamos até o quarto. Se o preço não mostrar expansão na quarta vela. Quinta vela não importa, encerraremos nossa negociação. Então, essa regra só se aplica com 4 velas. É isso, não contamos velas depois disso. A mesma lógica, a mesma ação de preço pode se repetir em frames de tempo quando maiores. se repete, podemos usar a mesma lógica. Tudo bem, pessoal? Então, este é o fim do primeiro dia de um breaker. E espero que tenham achado tudo útil, sim. Podemos procurar por isso. Formação de vela em qualquer frame de tempo. Basicamente, em frame de tempo menor. Pode ser de 5 ou 10 minutos. Isso não está sujeito a regras. Qual é a regra que limita? A informação que mostrei a vocês no breaker. Isso é o que está sujeito a regras. Então, espero que tenham gostado. E achei minha palestra informativa. Vou encerrar aqui. E provavelmente a nossa palestra de inversão. O evento que seria no dia 24 de outubro foi cancelado. Vai atrasar, então, se atrasar. Vou avisar vocês e até lá. Se tiverem alguma pergunta, pessoal, pode me perguntar no grupo Telegram. Temos um grupo lá, certo? Então, se você tem uma pergunta ou se não está entendendo, você não entendeu este assunto. Mesmo depois de ouvir minha palestra novamente. Você pode pedir mais exemplos. Gostaria de mostrar a vocês mais exemplos sobre tópicos específicos. Isso te confunde nos próximos dias de aula. Tudo bem, pessoal? Ok, desculpe lá. Há um erro aqui, ok? Então, essas velas deveriam ser velas de perto. Enfim, pessoal, entendeste a lógica, certo? Então, vou fornecer um novo modelo para esta apresentação. Aqui, as velas deveriam ser pretas. Mas eu o faço aqui com um. Coloquei com erro, como as velas verdes. Tudo o que você mostra aqui dentro dos modelos. Tudo o que desenho vem da minha mente. Com 3 anos de experiência. Vi este preço repetindo várias vezes. Como se estivesse preso na minha mente, ok. Então, se eu só vejo essa formação, apenas executo naquele momento. Então, quem perdeu a primeira metade, eu estava... Peço encarecidamente que você veja. Assista novamente. Porque muitas coisas não farão sentido para você. Na próxima metade da palestra. Porque na primeira parte, já expliquei. Até a próxima aula, então. Será no dia 24, espero.
Espero não atrasar. Se eu puder terminar Se conseguir terminar de criar todos os conteúdos. Vou apresentar minha palestra no dia 24, que será sobre inversão. E esta palestra durou 4 horas, pessoal. Eu compartilhei, do nível básico ao avançado do interruptor. Espero que tenham compreendido. Vou repetir. Se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar no grupo do Telegram. Estarei disponível lá se vocês estiverem. Se estiver hesitante em responder na questão. No grupo público, pode me enviar uma mensagem, ou me envie um e-mail com o modelo. Gostaria de compartilhar mais exemplos sobre isso. Até lá, Tudo bem, pessoal. Até mais tarde. E os PDFs? Ok, os PDFs não são gratuitos. Se estiver interessado, pode já tirar a captura de tela. Estou transmitindo em 4K. Mas se não estiver satisfeito com a qualidade, você pode comprar esses modelos ou PDFs. Isto será. Venderei esses PDFs por as 30 por sessão. Então, se quiser todos os PDFs. Todas as plantilhas que compartilhe são mais de 40. Tudo bem, pessoal. Vou verificar quantos modelos compartilho aqui. Mais de 38 modelos. Então, os 38 modelos. Se quiser tudo de alta qualidade, apenas me avise. E você pode me pagar via PayPal para ter tudo isso. Além disso, uma versão gravada. Porque tudo estava aqui, vindo depois. Um ao outro, certo? Então, se estiver tirando capturas de tela, então você não entenderá. Como eu mostrei aqui. Qual formação vinha após qual formação. Mas se quiser comprar, pode comprar de mim. Vou compartilhar as gravações como estão. Cada slide vem após o outro. Até lá, pessoal. Cuide-se e nos vemos mais tarde. Vou encerrar aqui, paz.